Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eleitoral para Todos e hoje eu inauguro um projeto novo aqui dentro do canal, que são as aulas de Direito Administrativo. Na verdade, um mini curso de Direito Administrativo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Xavier, eu sou professor de Direito Administrativo e de Direito Eleitoral, do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Eu abri esse canal para tratar de direito eleitoral, mas a pressão dos alunos de administrativo foi tão grande que eu acabei cedendo e abrindo aqui uma playlist com nossas aulas de direito administrativo, aulas que eu espero que possam ser úteis a você. Hoje, neste primeiro encontro de Direito Administrativo, eu vou conversar com vocês sobre o conceito de Direito Administrativo. Afinal de contas, antes de nós estudarmos alguma coisa, a gente precisa saber o que é, saber qual é o objeto de estudo do Direito Administrativo, o que abrange o Direito Administrativo, afinal de contas, qual é a importância do Direito Administrativo. Então, sem mais delongas, vamos ao tema. Antes mesmo de eu conceituar direito administrativo para vocês, eu preciso fazer uma distinção, uma diferença. Direito administrativo não se confunde com ciência da administração. O direito administrativo é um ramo do direito público interno, portanto, faz parte das ciências jurídicas, né, que é esse conjunto de normas que tem por finalidade reger as pessoas, reger a sociedade, visando a paz social. Ciência da administração, tem até um curso aí superior de ciência da administração. Na ciência da administração, o foco é outro, né? O foco é a gestão e não ali a figura da normatização. Então, direito administrativo é uma coisa, ciência da administração é outra coisa, e aqui nós vamos ter aula de direito administrativo. Antes de nós apresentarmos um conceito a partir de uma construção nossa, que eu vou fazer aqui juntamente com você, eu estou trazendo três conceitos de autores famosos do direito administrativo: Odete Medawar, José dos Santos Carvalho Filho e Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, por exemplo, para Odete Medawar, direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que regem a atuação da administração pública. Veja, portanto, que o foco dessa doutrinadora é o seguinte: direito administrativo, um conjunto de normas, sejam normas decorrentes de regras, sejam normas decorrentes de princípio, e que essas normas vão reger a administração pública. Então, ela fecha ali na ideia de administração pública. A gente precisa entender o que é, enfim, a administração pública para servir por si só de uma expressão satisfatória para nós compreendermos o que é o direito administrativo. José dos Santos Carvalho Filho já fala que é ramo do direito público, compreendido como conjunto de normas, né, de princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado e entre este e as coletividades a quem deve servir. Conceito de José dos Santos Carvalho Filho. E o Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa do Estado e os órgãos que a desempenham. Eu tenho muita simpatia com o conceito tanto da Odete Medawar e do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, porque são conceitos que vão direto ao ponto. E é basicamente a ideia que nós vamos construir aqui também. Vamos construir um conceito que seja direto ao ponto, mas, acima de tudo, compreendendo o porquê que este conceito foi construído e o modo como ele foi construído. Então, eu desafio você aqui juntamente comigo, nós construirmos um conceito.
E eu apresento um pontapé inicial, que é o seguinte: direito administrativo é ramo do direito público interno que regula o Estado, os seus órgãos e os seus agentes, objetivando a satisfação do interesse público. A gente sabe que o direito ele tem por finalidade limitar condutas. Quando a conduta que é objeto desta limitação é a conduta do particular ali e tudo mais, nós podemos ter o direito privado. Agora, quando é preciso limitar o Estado, ou seja, limitar aquele que exerce muito poder, limitar aquele que é a fonte do direito, da normatividade, a fonte do processo legislativo, o trabalho é um pouco mais desafiador, né? O trabalho é um pouco mais árduo. Agora, vejam que neste conceito que eu chamei de pontapé inicial, eu disse simplesmente que o direito administrativo ele vai limitar, vai regular, enfim, o Estado. Só que nós sabemos, você sabe e eu sei, que o Estado ele vai exercer diversas funções públicas diferentes, né? Então, e essas funções públicas diferentes do Estado, elas precisam ser compreendidas. Primeiro, quais são, em que consistem e quais poderes do Estado desempenham essas tais funções. Então, o que eu fiz para vocês? Fiz aqui um slide onde eu coloquei poder executivo, poder, na verdade, começando pelo legislativo, porque critérios didáticos, né? Poder legislativo, poder executivo, e ali, ó, um pouco meio em verde, poder judiciário. Lá em cima eu coloquei o quê? Funções típicas. Primeiro, o que são funções típicas? São funções principais ou precípuas. Cada um desses poderes vai exercer uma função pública que nós vamos denominar de função típica, ou seja, é a função principal, a razão da existência deste poder. O poder legislativo, por exemplo, exerce a função legislativa ou função legiferante. É aquela que dá ensejo ao processo legislativo, a função principal. O poder executivo vai ter por função principal a função executiva, mas que também pode ser chamada, e eu enquanto professor prefiro chamá-la assim, de função administrativa. E o Poder Judiciário vai exercer a função jurisdicional ou função judicial. Primeira coisa que nós temos que saber, essas funções são exclusivas destes poderes? A resposta é não, não são funções exclusivas. Como eu já disse lá no começo da nossa fala, acerca dessas funções, elas são funções típicas, ou seja, principais, mas não a única função. Então vejam, qual é a função principal do Poder Judiciário? Função jurisdicional. Qual é a função principal do Poder Executivo? Função administrativa. Qual é a função principal ou típica, né, do Poder Legislativo? Função legislativa. Daí vão decorrer os atos legislativos, os atos administrativos, ou atos, uma visão mais ampla, da administração, os atos jurisdicionais e etc. Por que eu fiz essa apresentação dos poderes e de suas respectivas funções típicas? Porque nós precisamos entender que quando nós falamos em administração pública, nós, a bem da verdade, estamos falando daquela estrutura estatal, e aí não importa de qual poder ela pertença, que exerça a função administrativa. Por isso que eu trago aqui para vocês um conceito muito singelo que diz assim: a administração pública, ela, na verdade,
são as pessoas que integram a estrutura do Estado, que atuam, obviamente, para a satisfação do interesse público, afinal esta vai ser sempre a meta do direito administrativo, o fim do direito administrativo, no exercício da função administrativa. Então, qual é o critério para eu compreender se determinada estrutura é ou não a administração pública? Eu saber se ela exerce função administrativa. Exercer a função administrativa é administração pública. A gente sabe, pela apresentação anterior que eu estou exibindo agora, que a função administrativa é o Poder Executivo. Mas o Poder Executivo exerce a função administrativa de forma o quê? De forma típica, não exclusiva. Então quer dizer que os outros poderes, o Legislativo e o Judiciário, também exercem função administrativa? Exercem. Só que aí eles vão exercer atipicamente, mas exercem. Atipicamente, ou seja, não é a função principal. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu apresento de novo os 3 poderes para vocês, agora com destaque para a função administrativa, e vocês vão observar aqui que no Poder Executivo a função administrativa ela está bem maior. Por quê? Porque é a principal função do Executivo. E no Legislativo e no Judiciário ela é menor. Por quê? Ela existe, ela não é a função principal, mas ela é sim exercida. Ora, quando nós pensamos em presidente de Tribunal de Justiça, presidente de um TRF, presidente de um TRE e todos os agentes responsáveis pela gestão daquelas estruturas administrativas do Judiciário. Quando a gente pensa lá em presidente da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, do Senado Federal, etc., eles exercem função administrativa, função de gestor. Quando órgãos do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo realizam concurso público, praticam atos de nomeação, dão posse, concedem férias, licenças, afastamentos, deflagram processo administrativo disciplinar, praticam atos de demissão, exoneração de servidores públicos, eles estão exercendo que função? Legislativa ou jurisdicional? Não, estão exercendo função administrativa. Do mesmo modo, quando eles realizam licitação pública, celebram contratos administrativos, estes órgãos, seja do judiciário, seja do legislativo, estão exercendo função administrativa. É justamente essa parcela atípica, né, do exercício da função administrativa que eles sabem. Então, eles exercem também função administrativa. E olha, onde quer que tenha o exercício da função administrativa, eu fiz essa elipse aí, destacando a administração pública, onde quer que haja o exercício da função administrativa, lá nós teremos a administração pública. Em outras palavras, lá nós teremos a regência quanto ao exercício desta função administrativa, a regência do direito administrativo. A regência do direito administrativo. Então, a par disso que eu acabei de falar para vocês, eu já posso melhorar um pouquinho o nosso conceito. Aquele conceito inicial que nós apresentamos, eu posso dizer assim: direito administrativo é ramo do direito público interno que regula a função administrativa do Estado. Função administrativa do Estado. Os seus órgãos, os seus agentes, os agentes que realizam essa função administrativa, objetivando, claro, a satisfação do interesse público. Mas, Marcelo, se a administração pública é a estrutura estatal que realiza a função administrativa, eu não poderia simplesmente dizer que o direito administrativo é o ramo do direito que vai disciplinar a atuação da administração pública? Claro que pode. Olha essa outra opção aqui de conceito. Direito administrativo, ramo do direito público interno, que regula, disciplina, enfim, a administração pública, os seus órgãos e os agentes da administração pública, objetivando, claro, a satisfação do interesse público, né? Essa expressão aí que
que a gente sempre usa, que meio que virou chavão no direito administrativo, né? Inclusive, dois princípios do direito administrativo, Celso Antônio Madeira de Mello chama de pedras de toque do direito administrativo, que é justamente a supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Mas, voltando aqui para o conceito, direito administrativo vai ser esse ramo do direito público que vai disciplinar, né, a atuação de quem? Da administração pública. E a gente sabe que a administração pública é essa estrutura estatal, esse conjunto de pessoas jurídicas estatais, seus órgãos, que vai desempenhar a função administrativa do Estado. Então, o Estado tem três funções aí bem definidas, eu costumo dizer, né? Função jurisdicional, função administrativa e função legislativa. No que concerne ao exercício da função administrativa, lá nós temos a administração pública, consequentemente, lá nós teremos o direito administrativo para fazer a devida regência. Tudo bem? Quando eu falo de função administrativa, ela tem meio que um caráter residual. O que é isso? Tudo que não é função legislativa, tudo que não é função jurisdicional e tudo também que não é função política, eu não falei da função política ainda com vocês, mas vou falar em breve. Tudo que não é função política, nem função legislativa, nem função jurisdicional é o quê? É função administrativa. Então, ela vai assumir essa compreensão do que vem a ser função administrativa, vai assumir esse caráter residual. Maria Silva Stanello de Pietro acaba dizendo que nós temos ali quatro decorrências da função administrativa. São elas: a prestação de serviços públicos por parte do Estado, ou parte de agentes delegatários do Estado, a intervenção no domínio econômico, que pode se dar tanto pela regulação por parte do Estado das atividades econômicas, isso aconteceu muito ali na década de 90, com a criação das agências reguladoras, mas também pode compreender a atuação do Estado na exploração da atividade econômica, o que lhe é uma atividade não lhe é uma atividade típica, né? A atividade típica do Estado é prestar serviço público, mas ele sim pode explorar a atividade econômica em situações excepcionais na forma da Constituição, e quando ele o faz através de empresas públicas ou de sociedades de economia mista. Não que não significa que se há empresa pública e se há sociedade de economia mista é porque está explorando a atividade econômica. Não necessariamente, elas também podem prestar serviço público. Mas se houver esta atuação de exploração da atividade econômica, tem que ser através dessas duas pessoas jurídicas estatais que inclusive são de direito privado. O conceito de função administrativa também abrange o poder de polícia do Estado. Vamos falar do poder de polícia quando tratarmos do tema poderes administrativos. E também compreende o fomento, que é essa atividade do Estado de apoiar, né, de financiar, de subsidiar iniciativas privadas, sempre que elas estejam carreadas de interesse público também. Tá? Portanto, o fomento, o poder de polícia, a intervenção no domínio econômico e a prestação de serviços públicos, tudo isso aí compreende o que nós podemos chamar de função administrativa, que é justamente aquela função desempenhada pela administração pública. E aí, para fechar este nosso bate-papo inicial sobre direito administrativo, eu gostaria de conversar com vocês sobre as especialidades ou características do direito administrativo, né? Primeiro, juventude e mutabilidade. Juventude por quê? Porque o direito administrativo é um ramo do direito relativamente novo. Ele vai surgir em decorrência ali no final do século XVIII, início do século XIX, muito em decorrência da queda do regime absolutista. Né? O direito administrativo, para existir, ele precisou de um ambiente propício, e o ambiente propício foi justamente o surgimento da ideia de Estado de Direito, ou seja, de um Estado jurídica e politicamente organizado e obediente às suas próprias leis.
Isso porque, no modelo de Estado de Direito, o Estado também se curva à lei, se curva à ordem jurídica, e se nós compreendermos que o direito administrativo é justamente esse ramo do direito que vai limitar a atuação do Estado, portanto, limitar a atuação da autoridade para, inclusive, proteger e assegurar direitos fundamentais da pessoa humana, nós não poderíamos vislumbrar a existência de um direito administrativo num modelo de Estado que era absolutista, que tinha por característica a ideia de privilégios do monarca, que tinha a ideia de que o monarca estava acima de todos, né, de que ele não podia ser responsabilizado pelos seus atos. Então, realmente, o direito administrativo ele vai surgir ali no final do XVIII, início do século XIX, então, portanto, é um ramo relativamente novo, considerado aí a sua autonomia, portanto, um ramo dotado de princípios próprios, etc. A mutabilidade, a bem da verdade, é uma característica não só do direito administrativo, mas de todo o direito, porque, afinal de contas, o direito é um sistema axiologicamente aberto, né? Os valores têm uma repercussão muito grande na interpretação do direito, e o direito administrativo precisa se ajustar às mudanças sociais, né? Então, fenômenos disruptivos, como, por exemplo, as novas tecnologias, impactam na prestação do serviço público e, consequentemente, impõem ao direito administrativo providências de ajustamento, né? Há tempos atrás surgiu, por exemplo, o transporte de passageiros por aplicativo, e era uma realidade ainda não conhecida dos municípios. Os municípios tiveram esse desafio de regulamentar a matéria, muitas vezes numa situação ali em que foi os municípios surpreendidos por aquela atividade que surge sem a devida regulamentação, sem os devidos estudos, né, inclusive acerca estudos necessários para uma regulamentação devida. Uma grande influência jurisprudencial, né, portanto, o direito administrativo ele não tem um código, né, de direito administrativo, até uma das características daqui abaixo. Então, os princípios são muito importantes, os temas são distribuídos por legislação esparsa, temas importantes tem cada qual uma lei que vai tratar, e isso tudo gera uma grande influência jurisprudencial no direito administrativo. E eu digo que essa influência jurisprudencial, ela surge, na verdade, desde as origens do direito administrativo. Eu vou conversar com vocês ainda sobre a real história do surgimento do direito administrativo. Porque o direito administrativo, quando ele surge, ali na França, pós-Revolução Francesa, né, todo esse conjunto de normas que caracterizava o direito administrativo e que regia a administração pública francesa, ela era construída a partir dos julgamentos do Conselho de Estado, que era um órgão administrativo da própria administração pública e a quem era responsável, como órgão de cúpula, decidir matérias, assuntos que envolviam a administração pública, né? Costuma-se até dizer que, na verdade, naquela época não havia direito administrativo, mas sim um direito da administração. Então, essa origem pretoriana, né, do direito administrativo é muito forte, e ela existe até os dias atuais, principalmente porque o direito administrativo, nele há uma grande importância dos princípios, o que gera, inclusive, juntamente com a existência de bastante conceitos jurídicos indeterminados, por exemplo, de interesse público, uma baixa densidade normativa. Então vejam que essas características que eu estou elencando para vocês, elas podem ser compreendidas uma em complemento à outra. Uma grande influência jurisprudencial, a grande importância dos princípios. A gente sabe que os princípios, no Brasil com a Constituição de 88, mundo afora, principalmente a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, os princípios
eles têm o reconhecimento de sua normatividade jurídica em razão da constitucionalização do direito. Então, não apenas as regras, né, não apenas as leis têm normatividade, mas também os princípios. Então, os princípios têm uma grande importância. Você vê lá o artigo 37 da Constituição Federal, no seu caput, ele já vai elencar ali os 5 princípios básicos que vão reger a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a grande importância dos princípios, o fato de que o direito administrativo não é codificado, né, não existe um código de direito administrativo, como tem lá um código tributário, um código penal, um código civil, né? Isso faz com que haja uma importância muito grande da legislação esparsa, ou seja, para cada tema tem uma lei tratando daquele tema, tá bom? O fato de não ser codificado não significa que não existem leis, tá? Tem leis, só que são leis esparsas. Para cada assunto, nós vamos ter ali uma lei tratando daquela matéria. E a instrumentalidade, né, afinal de contas, os direitos administrativos, todos os seus institutos, são, a bem da verdade, instrumentos de satisfação do interesse público. O interesse público sempre vai ser o fim colimado em toda e qualquer interpretação que seja feita em matéria de direito administrativo. Então, especialidades, características do direito administrativo: juventude, mutabilidade, grande influência jurisprudencial, grande importância dos princípios, não codificação, baixa densidade normativa, muito por conta de conceitos jurídicos indeterminados que permeiam ali a aplicação do direito administrativo, e também a ideia de instrumentalidade, consequentemente, de uma busca permanente do interesse público. Bem, pessoal, a proposta de hoje era apresentar o conceito de direito administrativo, suas principais características. Nas próximas aulas, eu vou falar com vocês sobre fontes do direito administrativo e quero muito conversar com vocês sobre a origem do direito administrativo e principalmente sobre os paradigmas clássicos do direito administrativo que estão em crise, muito por conta de um fenômeno chamado constitucionalização do direito. Mas por hoje é isso. Agradeço a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.